Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias capítulo 6, verso 3. Aqui nos encontramos e estamos agradecidos a Deus por Ele nos conceder a bênção de estarmos iniciando uma nova semana de estudo em Sua Palavra. Queremos agradecer a todos vocês que estudam conosco a Bíblia cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube. E também agradecemos a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Dilza Flora, de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Luísa Manuel é da Namíbia. Ilma Casagrande é de Contagem, Minas Gerais. Ricardo Bosquete Novoa é de Itariri, São Paulo. Otávia, da Agrovila 21, na Serra do Ramalho, na Bahia. Leônidas Bezerra é de Palmas, em Tocantins, e todos os demais que nos escrevem nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, nós aqui estamos em Tua presença, queremos Te agradecer pelo dia que estás nos concedendo e também por estarmos iniciando uma nova semana de estudo na Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo esteja presente na mente e no coração de cada um de nós, nos ajudando a entendermos, aceitarmos e colocarmos em prática em nossa vida a Tua Palavra, Pai. Abençoa todos aqueles que estudam conosco, cada um tem a sua necessidade, a sua luta, o seu problema. Tu conheces cada pessoa que nos escreve pedindo orações. Tu conheces as lutas e os problemas que eles enfrentam, dê vitórias conforme a Tua santa vontade, conforme a fé que cada um tem em Ti. Pedimos uma bênção especial para Dilza Flora e família, também Luísa Manuel, especialmente pelos filhos, lá na Namíbia. Pedimos uma bênção especial para Ilma Casagrande e família, o Ricardo Bosquete Novoa e família. Otávia pede especialmente por sua mãe, Sueli Neves, ela tem problemas de alcoolismo, que Tu conceda a bênção da vitória sobre este problema, Pai. Também pedimos uma bênção especial para o Leônidas Bezerra e o Lenoci Bezerra, que está com problemas cardíacos, Pai. Dê vitórias em nome de Jesus. Amém. Esta semana nós vamos continuar encontrando aqui no livro de João, no seu Evangelho, mais testemunhos a respeito de Jesus. Semana passada nós tivemos o testemunho dos samaritanos que creram em Jesus, que aceitaram, e houve ali muitas pessoas que se converteram a Jesus por causa daquele encontro que Jesus teve com a mulher samaritana. E nós estudamos uma parte do capítulo 4 de João na semana passada. Essa semana nós vamos estar aqui vendo alguma coisa que nos fala em João, no capítulo 3 e nos versos 25 a 36, nós vamos encontrar aqui João Batista dando mais um testemunho de Jesus. Quando João começou a escrever o seu evangelho, ele ali no capítulo 1 já testemunhou de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora, João Batista, ele é questionado pelos seus discípulos. João Batista, ele tinha discípulos também, seguidores da mensagem que João Batista pregava. E então, os discípulos de João Batista o questionaram, dizendo que muitos dos que eram discípulos de João Batista estavam agora seguindo a Jesus. E aqui no capítulo 3, a partir do verso 25 de João, capítulo 3, a partir do verso 25, nós lemos: Surgiu uma discussão entre os discípulos de João e certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Os discípulos de João foram falar com ele e lhe disseram: Rabi, o homem que o Senhor encontrou do outro lado do rio Jordão, aquele de quem o Senhor deu testemunho, também está batizando, todos vão até ele. E João respondeu: Ninguém pode receber coisa alguma, a menos que lhe seja concedida do céu. Vocês sabem que eu lhes disse claramente: Eu não sou o Cristo. Estou aqui apenas para preparar o caminho para ele. E João continuou dizendo: É o noivo que se casa com a noiva. O amigo do noivo simplesmente se alegra de estar ao lado dele e ouvir seus votos. Portanto, muito me alegro com o destaque dele. Ele deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. Aquele que veio do alto é superior a todos. Nós somos da terra e falamos das coisas terrenas, mas ele veio do céu e é superior a todos. Ele dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas como são poucos os que creram no que ele diz,
Todo aquele que aceita seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro, pois ele foi enviado por Deus e fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá sem limites o Espírito. O Pai ama o Filho e pôs tudo em suas mãos. E quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Encontramos aqui, nesse texto que nós lemos, João 3, 25 até o 36, nós encontramos um exemplo de humildade. Os discípulos de João Batista, por certo, ficaram com ciúmes quando viram discípulos de João Batista o deixando para seguir a Jesus. E Jesus batizando mais pessoas do que o João Batista estava batizando. Isso pode ter gerado ciúmes entre os discípulos de João Batista. E então eles vão até João e falam que aquele homem que João Batista havia apresentado do outro lado do Rio Jordão, ele também estava batizando e todos estavam indo até ele. Mas João aqui dá um exemplo muito grande de humildade e que deve servir para cada um de nós. Às vezes, nós nos achamos maiores, melhores do que outras pessoas, achamos que conhecemos mais a Bíblia, que entendemos melhor. E quando alguém chega para nos falar algo, nós queremos rebater a altura e provar que nós sabemos mais do que aquela pessoa. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que grande no reino de Deus é aquele que se torna humilde. E como nós já nesta série já comentamos que João Batista, ele veio para preparar o caminho do Senhor, ele vivia no deserto, ele se alimentava de gafanhotos, se vestia com peles de carneiro, era um homem simples. E ele pregava o arrependimento, preparando as pessoas para o Messias que já estava entre eles, mas que ainda não havia se revelado. Jesus mais ou menos da mesma idade de João Batista. João Batista nasceu 6 meses antes, só que João Batista vivia na região da Judéia e Jesus lá na região da Galiléia, em Nazaré. E Jesus, até ele ser batizado por João Batista, ele ajudava José na carpintaria, ele ajudava a fazer móveis, utensílios domésticos de madeira. Jesus aprendeu a profissão, Jesus era trabalhador, mas só que ele ainda não tinha começado o seu ministério. Mas muitas pessoas, antes de Jesus ser batizado, já gostavam de estar próximas de Jesus para ouvir os ensinamentos de Jesus. E aí, quando Jesus foi batizado por João Batista, que aí ele começa o seu ministério, isso foi no ano 27 da nossa era, Jesus estava com 30 anos, e logo depois de Jesus ser batizado, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Ali Jesus jejuou 40 dias e 40 noites e foi tentado pelo inimigo. O inimigo sempre quis derrotar Jesus, mas Jesus, ele conhecia a Bíblia, ele estudava a palavra de Deus e todas as tentações que ele sofreu, ele se defendia citando trechos da palavra de Deus. E Satanás foi derrotado ali no deserto por Jesus, nas tentações que ele provocou para que Jesus caísse. E então, Jesus, assumindo o seu ministério, começa a ter mais discípulos, até quando ele chama aqueles 12 que estavam próximos, mas havia muitos outros seguidores de Jesus, muitos outros discípulos, só que não eram os escolhidos. João Batista, sabendo que Jesus estava do outro lado e conquistando muitas pessoas, João disse, olha, importa que ele cresça e que eu diminua. Temos nós tido esse sentimento em nosso coração de humildade, reconhecendo que nós não somos melhores do que ninguém. É claro que nós temos o nosso conhecimento, nós buscamos ter comunhão com Deus, mas ninguém sabe tudo e ninguém é melhor do que ninguém. Somos todos iguais perante Deus. E Jesus mesmo é o nosso exemplo maior de humildade. Por quê? Porque o próprio Jesus, sendo o Criador dos céus e da terra, o Rei do universo,
Ele deixou o trono lá na glória e veio a este mundo nascer humildemente, como um bebê normal, como nós nascemos. Ele passou por muitas provações, muitas tentações, mas ele venceu a todos. E Jesus, então, ele se humilhou, deixando o seu trono para vir a este mundo sofrer e morrer por cada ser humano. E então João, ele diz, olha, importa que ele cresça e que eu diminua. João entendia que o próprio João não era o Cristo, não era o Messias, como ele disse aos seus discípulos, mas que ele era apenas o que estava preparando o caminho, era o precursor de Jesus Cristo, do Messias. E João Batista, ele cumpriu a sua missão, depois ele foi decapitado por causa de pregar o pecado de Herodes com Herodias, porque Herodias era mulher do irmão de Herodes. E Herodes então a tomou como sua mulher. E então eles estavam em adultério. E João criticou, chamou o pecado pelo nome. E Herodias não gostou e quando teve a oportunidade pediu que a filha dela pedisse a cabeça de João Batista num prato e assim aconteceu. Mas João, ele cumpriu a missão dele muito bem, não se achou melhor do que Jesus Cristo, não ficou com ciúmes porque Jesus estava conseguindo mais discípulos, mas ele humildemente aceitou a sua missão, que era preparar o caminho para o Senhor. João, então, aqui, o evangelista, ele usa o exemplo de um casamento. Ele ilustra dizendo que o amigo do noivo, ele se alegra quando o noivo se casa. E esse amigo do noivo era o próprio João Batista, que era amigo de Jesus. E então, a noiva é o povo de Deus. E quando nós então entendemos que nós somos a noiva de Cristo e que nós iremos muito em breve ter o encontro real, do casamento real entre Jesus e a sua igreja, quando ele vier buscar aqueles que o aceitaram. Mas para que nós possamos ter a certeza de estarmos vivendo com ele eternamente, é necessário nós, primeiro, nos humilharmos, não querermos ser melhor do que ninguém. Segundo, aceitar o Senhor Jesus em nossa vida, ter comunhão com ele, caminhar com ele, para que possamos recebê-lo quando ele voltar. João Batista, então, ele mostra aqui no capítulo 3, a partir do verso 25, que Jesus era superior a ele e que importava que Jesus crescesse cada vez mais e que João Batista diminuísse. Nós queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco hoje, estudando a Bíblia. Nós vamos retornar amanhã para dar sequência ao estudo da semana, mas não nos esqueçamos. A Bíblia, ela nos diz que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. João capítulo 17, verso 3. Que Deus nos abençoe.